Esse professor sempre se aproveitava das suas próprias alunas, mas o que ele não sabia é que o próprio Karma iria ensinar uma lição pra ele. Salve rapaziada, beleza? Hoje a gente vai trazer o resumo do primeiro episódio da série Garota de Fora. Então senta aí no sofá e bora pra mais um resumo. A vida desse professor vai virar do dia pra noite. Durante uma reunião de professores e diretores, o professor Win explica sobre como a meditação budista está fazendo muito bem para as alunas da escola, o que é muito apreciado pelos demais professores e o diretor, já que as outras escolas estão seguindo esse exemplo de educação. Então a professora Mali quer falar a respeito de um projeto que iria proteger as alunas a respeito da proteção na hora de dar uma acasalada. Acho que vocês me entenderam. Dizendo pros demais o quanto é importante usar proteção na hora do vamos ver. Falando que seria bom até mesmo colocar uma máquina de preservativos na escola, mas eles não gostam muito da ideia. E uma outra professora começa a fazer um barraco por causa da sugestão, dando a entender que isso iria motivar as garotas a quererem dar uma relaxada, o que não faz o mínimo sentido para Mali, já que na idade delas é comum que as garotas pensem sobre isso, sendo esse o motivo pelo qual ela quer ensiná-las que não deve fazer de qualquer jeito. Então o professor Win interrompe a discussão quando decidem pedir a expulsão de Mali. Ele usa da sua boa reputação para dizer que eles deveriam pelo menos dar uma olhada no projeto da mulher, e logo em seguida muda de assunto, voltando a falar sobre as suas aulas de yoga e meditação, o que é perfeito para os demais ensinadores, já que esse conselho só quer manter o título da escola mais pura do ano. No dia seguinte, Nano, que é um Karma, chega na escola como uma nova aluna e se senta do lado de Mei, uma das suas novas colegas. Então o professor Win entra na sala, pedindo por algumas alunas experientes em yoga para que possam dar uma ajudinha em seu novo projeto de vídeos. E não é surpresa para qualquer um que a Nano aceita, que se oferece junto de outra aluna. O estranho é que a professora que estava dando aula fala que Mei poderia participar também, já que entende de yoga, mas a garota parece muito desconfortável com isso. Então o professor Win rejeita educadamente a ideia, fazendo com que apenas as outras duas sejam escolhidas. E é óbvio que isso não passa ileso pela Nano, fora que ela entende que o Win é muito popular entre as alunas. Horas mais tarde, Nano e sua colega ajudam o professor Win a fazer seus vídeos de yoga, mas o professor Win dá umas encaradas bem estranhas para a Nano e a outra garota que estava com ela. Após as aulas de yoga, Win volta para sua casa, onde ele janta com a sua família, que é composta pela sua esposa Wan e sua filha Vael. E bizarramente, ele é um pai tão bom que a sua filha até mesmo escreve cartas a respeito de como ama a pessoa incrível que ele é. Imagina quando ela descobrir os segredos que ele esconde. Fica nesse vídeo pra você ver como esse cara é patético e burro. E se você está gostando do vídeo, deixa o like e inscreva-se pra gente bater a meta de 2.000 inscritos, o que deixa a sua esposa muito feliz e orgulhosa. No dia seguinte, Nano mente pra Ying, dizendo pra ela que o professor avisou que não teria aula de yoga nesse dia, algo que deixa a menina muito triste, porque ela adora o seu professor. Mei escuta a conversa e tenta falar algo pra Nano, só que desiste de uma forma bem estranha. Após isso, Nano vai até o teatro para ter aula com o professor Win, dando a notícia que Ying não pode vir, mas ele parece que até gostou dessa situação. Então Nano começa a fazer as posições para que o professor possa gravar. O problema é que durante esse momento, o Jack usa a desculpa de ajustar o seu corpo para passar a mão na garota e se aproximar dela. Ele chega a beber no mesmo canudinho dela, mas ele começa a querer algo a mais com a Nano, e apesar dela perguntar várias vezes se ele realmente tinha certeza de que queria fazer isso, ele afirma que sim, e os dois fazem aquilo que vocês já sabem. Após acabar com a sessão de acasalamento forçado, o professor Win fala para Nano voltar no mesmo dia seguinte. E relaxa pessoal, a Nano não vai deixar isso barato. Mei vai até a sala da professora Mali para ter uma conversa com ela. Ela diz à professora que uma das suas amigas estava grávida e quer saber como lidar com isso, já que o pai deseja que o feto seja retirado, e como também ela não quer a criança, ela pergunta onde a sua amiga poderia fazer essa operação. Então a professora acaba dizendo que ela pode levar a Mei até a clínica, dando a entender que sabe que ela está grávida, o que afasta a aluna, fazendo com que ela fuja. Assim que ela sai, ela é parada por Nano, que estava ouvindo a conversa, e fala que ela poderia levá-la até um bom lugar para tirar o feto. No dia seguinte, Nano e Ying estão saindo do teatro, quando são abordadas pelo professor Win, que diz que as gravações desse dia foram canceladas. Porém, ao mesmo tempo que fala isso, o cara chama a Nano para ir até o teatro para regravar algumas cenas, deixando a Ying com muita inveja. E a Mei, que estava escutando tudo escondida, fica bastante preocupada. Horas mais tarde, Win leva a Nano para uma sala escura e já começa a agarrá-la e a beijá-la, dizendo que ninguém vai entrar ali. Nesse exato momento, o professor Win mostra para a jovem que ele tinha gravado tudo o que fizeram ontem. Assim que ele está um pouco mais solto, Nano tenta colocar um pouco de juízo na mente desse Jack, dizendo que ele tem família, mas ele demonstra que não está se importando e continua se jogando na menina, dizendo que não se importa com as consequências que isso pode ter, já que poderia simplesmente vazar os vídeos. Horas se passam e o professor Win volta para sua casa para ficar com a sua esposa e filha, e percebe que a sua esposa está com um comportamento diferente. Então a mulher entrega o celular, que parece que ele tinha esquecido na escola. Ela diz que o celular foi devolvido por uma menina chamada Nano, só que ao invés dela ter devolvido o celular e ter ido embora, a Nano subiu para brincar com a filha do casal. Ela completa dizendo que convidou ela para ficar para o jantar, e isso deixa ele em choque. Alguns minutos depois, todos se reúnem para jantar, e Nano fica jogando várias indiretas para Win e sua família, falando como o professor elogiou seu corpo quando a chamou para gravar as aulas de yoga, e ensinou várias posições difíceis. Ela também ajudou a filha do professor a fazer uma redação a respeito de como seu pai é incrivelmente legal. A esposa de Win percebe que a sua filha e Nano estão se dando muito bem. Wan pergunta a Nano se ela poderia ficar com a menina de vez em quando, algo que não agrada nem um pouco o Sr. Win. Nano aceita
e diz até que ela pode chamar as amigas. O professor Win vai até a rua e vê a mensagem que havia recebido de Nano, descobrindo que era o áudio de quando ele ameaçou a vazar o vídeo feito com a aluna, e uma mensagem perguntando se ele sabe o que precisa fazer, deixando ele totalmente desesperado. No dia seguinte, Win vai até a sala onde Nano estuda, e percebe que Nano e Mei não estavam ali, pois parece que elas ficaram doentes, e isso deixa o professor mais ansioso. Então ele sai o mais rápido possível da sala para procurar por elas. Ele vai até a sua sala e liga para Nano para perguntar que tipo de joguinho ela estava fazendo ao roubar o seu celular, enviar áudios e ir até a sua casa. Mas a garota fala que não roubou nada, já que não teria devolvido se tivesse. Então a jovem diz que gravou o áudio porque ele também gosta de fazer filmagens, mas o professor Win continua sendo ignorante e otário, e logo em seguida ameaça Nano mais uma vez com os vídeos, dizendo que ela tem que parar de gracinha e aparecer no teatro pela tarde. A jovem aceita a ordem e diz que vai estar lá. Assim que a ligação acaba, Nano conversa com a Mei e diz que ela deve decidir sozinha se irá tirar o feto ou não, já que nesse momento eles já estavam dentro da clínica. Em outra cena, a filha de Win está em casa curtindo com seu namoradinho, porém quando os dois iriam se beijar, Nano aparece do nada. Então a Nano fala que irá ensiná-los em outro lugar e leva os dois para um quarto isolado, mas quando chegam lá, Nano começa a receber algumas ligações e fala para os jovens que vai ter que sair, dizendo que voltará em 1 hora e que durante esse tempo os dois vão ficar sozinhos naquele quarto. Logo em seguida ela pega o celular da Vael e vai embora. E quando eles estão sozinhos, o garoto não perde tempo e já se aproxima dela na intenção de dar uma casalada. Logo é mostrado que Nano colocou uma câmera escondida no quarto. Depois disso, Nano vai até a escola e fala para o professor Win descer para abrir o portão, mas quando ele chega na entrada, ele não encontra ninguém e começa a entender que era só uma armadilha. Então ele volta correndo pro teatro e encontra Nano sentada na janela do 2º andar, que era onde estavam os computadores. Ele começa a gritar com a jovem, dizendo para ela descer, mas ela se recusa, dizendo que ele é muito perigoso. Nano diz que pode mostrar uma coisa muito legal para ele. Ela vai até o projetor e coloca a sua filha tendo um momento a sós com seu namorado. E para o desespero dele, a garota está falando até se ele trouxe proteção, deixando ele nervoso e fazendo com que ele tente ligar para ela, mas quem atende é Nano. Ele tenta abrir a porta, mas estava trancada. Nano revela também para o Sr. Win que ela trancou os jovens em um local secreto. Percebendo que está sem opções, Win dá a senha para a jovem e é liberado para resgatar a sua filha. Enquanto ele vai até lá, Nano vasculha os arquivos do professor e encontra vários vídeos dele se aproveitando de garotas indefesas. Nano então manda os vídeos para o celular do namorado da Vael. Ele não queria mostrar, mas ela pensa que ele estava traindo ela e pega o celular da mão dele. Ela fica em choque quando vê os vídeos. Mas o pior é que o professor Win chega bem na hora e começa a agredir o garoto. E no mesmo tempo, Nano envia os vídeos para Wan e fala que se ela quiser ver mais, é só ir para a localização que enviou. Voltando para a briga, ele para de bater no jovem e começa a xingar a sua filha, dizendo que ela é imunda. Em resposta a isso, ela diz que ele é pior e dá o celular na mão dele e sai correndo. Então ele vai até a garota e dá um tapa nela e faz a menina correr desesperada pela rua. E infelizmente ela é atropelada e bate a cabeça no chão, indo de saudades no processo. A sua esposa chega e afasta ele de perto da filha. Voltando para Nano, ela envia os arquivos do professor Win para Mali, agradecendo o carinho e dizendo que está saindo da escola. No dia seguinte, muitos repórteres e policiais estão na porta da escola para entrevistar e prender o professor Win. E para surpresa de alguns, e não a minha, o diretor da escola também se aproveitava das alunas. Isso explica porque ele era contra o projeto da senhora Mali. Voltando para o vídeo, Nano olha para o Sr. Win dentro de uma viatura com uma cara de deboche. Ele fica com muita raiva e começa a ameaçar a jovem. Esses casos de abuso de professores são bem mais comuns do que você pensa. Quando eu estudava, algumas amigas minhas comentavam isso com a gente. Se você passa por isso, não hesite em falar com alguém de confiança da sua família ou amigos e denunciar sem medo. Para você ficar ainda mais seguro, você pode fazer uma denúncia anônima no Disque 100 ou na Polícia Militar. E a gente acabou de ver um resumo completo do primeiro episódio da série Garota de Fora. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Ativa o sininho para você receber mais vídeos e se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o like que me ajuda demais. Que você tenha um ótimo dia. E não se esqueça, você está no canal Detetive dos Filmes.